Sociedade de Feira de Santana, falando ao vivo, aqui direto do estádio Jodilton Souza, Arena Cajueiro. E a gente já começa trabalhando com o professor Lorival Santos. Um abraço, professor. Prazer reencontrá-lo, prazer estar conosco mais uma vez aqui pela Rádio Sociedade de Feira de Santana. É uma pergunta muito óbvia, né? Que grau de dificuldades que o senhor espera encontrar aqui hoje contra o time do Bahia de Feira? Eu falo grau de dificuldade porque quando o time vem motivado de vitórias consecutivas, começa a se acostumar a vencer. Isso é um ponto principal. E o outro é um gramado sintético, né, que o dono da casa está acostumado a jogar. Um abraço, boa noite, Miro Nascimento falando com o senhor. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Muito bem consistente a sua pergunta. Aliado à capacidade da equipe, aliado à capacidade do seu treinador, que eu reputo um dos melhores treinadores do futebol norte-nordeste, e mais a questão do piso, obviamente eles vão imprimir um ritmo de jogo os primeiros 20, 25 minutos, porque para a gente se adaptar a esse piso demanda um certo tempo, e ele inteligentemente vai fazer essa exploração aí, né? Vai explorar essa situação. Mas nós temos que se ater, o campeonato é muito difícil, onde as equipes muito se equilibram, e nós sabemos o potencial da equipe do Bahia de Feira, principalmente nos seus domínios. Esperamos que a gente saia com um placar favorável e, como você mesmo falou, esperamos que a gente consiga a vitória e se acostume com ela. Ô professor, por falar nisso, e aí teve um empate, né, que tivemos dentro de casa contra o Barcelona, o empate contra o Bahia. Eu até falei com o Joel, com o pessoal, com os meninos até, de que para mim aquilo tinha um sabor de derrota, pelo fato da forma que foi construído o empate pelo parte do Esporte Clube Bahia e como o Nirbe se comportou dentro de campo, né? E hoje aqui dentro da parada, né, eu diria que o tanto quanto indigesta, né? Como é que coloca a autoestima do atleta para funcionar, né, a equipe, né, dentro daquele focado, dentro do objetivo que é para conseguir essa primeira vitória no campeonato? Eu acho que o atleta, quando você fala em esporte de competição, de alto nível, você tem que ter uma chave de liga e desliga. Nós não podemos se ater a essa situação, é o que eu falei na preleção. Geralmente as pessoas entendem que o mais importante é o momento que ela vive hoje. Não, o mais importante é a capacidade de absolver esse momento, seja ele negativo ou positivo. Então essa chave de liga e desliga, o atleta profissional tem que ter essa capacidade de saber. Nós fizemos uma boa apresentação contra o Bahia, houve uma melhora contínua, como sem costume, do jogo do Barcelona para o jogo do Bahia, e a gente tem que buscar essa melhora. Mas o futebol, quem fala que futebol é justo, mentiu. Futebol é injusto, você tem que ter a capacidade, você tem que não ser só eficiente, você tem que ser eficaz. Nós tivemos duas oportunidades, fizemos umas, podíamos ter matado o jogo e não tivemos capacidade de suportar. Faltava 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos precisamente, eu fiz algumas alterações e nós infantilmente não tínhamos a capacidade de suportar a pressão e fomos surpreendidos com esse pênalti. Mas isso faz parte do passado, nós temos que desligar. Nós temos um jogo difícil hoje, vamos ter um jogo difícil dia 5 e não vai ser diferente no jogo seguinte. Faz parte do contexto e isso é o futebol baiano. A Jacuipense, né, dispara na liderança do campeonato, estava aqui com relação à pontuação e também, claro, a classificação com relação às vitórias. Mas olhando aqui os adversários, né, por parte da Unirv, joga hoje contra o Bahia de Feira, aí domingo tem um jogo, né, também que é importante, que nós estaremos fazendo contra a Jacuipense, que é a líder do campeonato, né, até então, que pode inclusive perder, se de repente acontece uma derrota aqui parte da Unirv, o Bahia de Feira passaria a ser o líder. Mas aí, né, dentro de uma conjuntura dessa, hoje aqui é um gramado que nós estamos vendo que é sintético. Você tem que voltar a trabalhar, só que aí você não tem tempo também para poder trabalhar, porque amanhã já é quinta-feira, sexta-feira, né, o tempo também, porque você tem que passar por um processo de regenerativo por parte dos jogadores, professor. Faz parte, se você bem, se eu não estiver enganado, nós pegamos o terceiro, o primeiro e o segundo. São numa sequência onde o próximo jogo nós vamos pegar um adversário que vai ter a semana cheia, nós não vamos ter. Então tudo isso faz parte do processo que é o futebol. É o que eu falei para eles, se a gente não fizer uma boa apresentação hoje, nós estamos numa berlinda, onde nós podemos ir para o céu ou não ir para o céu. Então nós temos que ter essa capacidade de pensar jogo a jogo, cada história, mas no contexto esses 3 jogos
esses 3 jogos definem muita coisa para a nossa equipe. E é exatamente isso, quando a gente vê o adversário ou os adversários pontuando, né, e aí num campeonato como esse, eu não coloco nem chute, viu, professor? Eu chamo de cruel, porque tem, né, é um campeonato de idas apenas, né, você não tem como recuperar o tempo perdido, cada jogo vale 6 pontos. Eu acho que é mais ou menos essa a leitura que é feita. E aí a gente sabe de que quando dispara, o psicológico começa já a incomodar, enfim, o trabalho tem que ser feito, né? Aí entra, claro, que a equipe multidisciplinar num processo como esse, né? E aí muda-se a linguagem, muda o planejamento, como é que é, professor? Não muda não, nós temos que buscar a melhora contínua da equipe, jogo a jogo, pensando num contexto mais específico, mas a comissão técnica tem que trabalhar uma abordagem mais macro, né? Então esse aspecto faz parte do contexto, né? Como você falou, jogo de 6 pontos, não querendo ser repetitivo, voltar ao passado, o jogo do Bahia, se nós tivéssemos ganho, com certeza o Bahia ia trabalhar para a gente, ele ia fazer os resultados favoráveis aonde nós teríamos uma margem grande, nós teríamos uma gordura, mas não fomos capazes. E futebol é feito de resultado, não de intenção. Você tem que pontuar, e porque a briga é ali na pontuação, e as equipes que estão aproveitando essa oportunidade, né? A gente tem que parabenizar. Esperamos que hoje a gente consiga fazer um bom jogo. Sabemos da capacidade do adversário, sabemos da capacidade do seu treinador, mas a gente vai procurar fazer o nosso jogo, né, para que a gente consiga um resultado favorável. Já enfrentou o Flávio em outras oportunidades? Já. Eu admiro o trabalho dele a longa data. Eu entendo que... como eu falei, reputei o Flávio um dos melhores treinadores do Norte e Nordeste, e não é tão reconhecido pela sua capacidade. Como o senhor também, as pessoas também não enxergam muito, viu, professor? Não, eu vou falar do Flávio, né? Falar do Flávio, não vou falar de mim. E é uma coisa, é notório, se você vê, né? As conquistas, né? Então eu acho que, né, ele merecia todo o respeito da coletividade brasileira. Falando nele, tá chegando aqui agora. Aí, né? E aí o senhor aí conhece muito bem, então, né, essa forma de jogar dele, de proposta de jogo, de todo esse processo aí. Também se cumprimenta aqui, então, do professor Flávio Araújo, também juntamente com o professor Lorival Santos. Aí eu perguntava, então você já conhece forma de jogar, já conhece proposta de jogo, né, a forma que ele gosta de atuar em casa, gosta de atuar fora de casa, enfim. Sabe se defender bem, sabe atacar também no tempo certo, enfim, é um cara que é muito preparado também. Veja bem, eu acho que todo treinador busca atacar e defender com eficiência, em qualquer lugar, em qualquer plataforma de jogo. E o Flávio não foge essa regra. Mas como você frisou, o tempo é muito ínfimo para você passar essas diretrizes, você tem que ser muito cirúrgico nas informações. Porque eu costumo dizer que comunicação não é o que você diz, e sim o que a outra pessoa absorve. Então você tem que ter muito cirúrgico, porque o tempo é muito escasso, jogos em cima de jogos. A gente, com certeza, ele tem uma leitura do meu tipo de jogo, eu tenho a leitura do tipo de jogo dele, mas a gente precisa saber o que a gente passa para que os jogadores consigam absorver. Porque eu acho que todo treinador, ele simplesmente ele põe a sua ideia e espera que o grupo de jogadores compre a sua ideia. O professor, já aproveitar essa oportunidade e fazer exatamente uma pergunta em cima disso. O futebol ele tem mudado muito, né? A gente tem observado, né? Os treinadores têm observado muito, têm estudado muito. O contexto hoje é totalmente diferente, né? A gente percebe isso, a gente vê isso, independente de que seja A, B, C e D, né? Dentro do campeonato, que é a nossa realidade aqui na Bahia. Fala do Bahia de Feira, de Atlético e tem, enfim, das outras equipes. Mas aí um dos pontos principais que o futebol desenvolve é a questão da cognição, a questão da pessoa poder ter, inclusive, uma visão periférica muito boa, né? Como é que é esse processo, professor, de o enfrentamento, né, que a gente observa isso muito bem, eu sou, né, já tive a oportunidade de enfrentar outros clubes de outra divisão, e aí como é que é essa questão da disciplina tática, né, da percepção por parte dos jogadores, de assimilar. Eu estou me referindo porque eu tenho muito essa preocupação com relação à cultura do jogador, com relação a onde ele vem, a origem dele, para que você possa montar o elenco. Porque não é só jogar bola, não é só ficar virando para um lado para o outro, batendo a bola bonitinho, 2 pontinhos. Adi Max Porto, nosso comentarista, disse, hoje o garoto bate 2 pontos, se sente jogador
e um abraço. Mas o compromisso, o atleta, né? Todo esse conjunto. Eu parabenizo firmemente a sua pergunta. É uma abordagem macro a nível de futebol. Eu entendo que quando você tem a pretensão de ensinar, você jamais deve deixar de aprender. Então, nesse contexto, você tem que se preparar. E você falou uma abordagem muito inteligente. Como eu falei, comunicação não é o que você diz, e sim que a pessoa entende, você tem que ter uma percepção aguçada de saber o nível do cognitivo, você tem que saber a origem, essa diferença regional. Ela é muito marcante, tanto até na hora de você verbalizar uma ordem, você tem que equacionar a linguagem do local em si, né? E às vezes eu até satirizo, eu brinco. Lá em São Paulo se fala assim, no Paraná se fala assim, aqui se fala assim, né? Para que a gente tenha a abordagem. E tem até uma frase num texto que eu fiz sobre futebol, e muitas vezes as pessoas não entendem e até questionam, e cada um tem a sua leitura. Futebol corre-se a metade, movimenta-se o dobro e pensa-se o triplo. Exatamente nessa abordagem que você falou. A cognição hoje, até o Pedrinho, comentarista aí, jogador meia do Vasco, fez uma abordagem muito interessante, que hoje o futebol está mais propenso ao futsal, pouco espaço. Então a tomada de decisão, ela é determinante, porque o tempo é muito ínfimo. E quanto menos tempo de você exercer essa tomada de decisão, aumenta o percentual de erro. E aumentando o percentual de erro, com certeza o adversário vai ter a bola. E o desejo de ter a bola tem que ser um desejo visceral, porque sem a bola não acontece nada. E nesse contexto de disputa, o cognitivo tem que superar, o jogador tem que estar sabendo das diretrizes do adversário, ele tem que neutralizar as determinantes e tem que otimizar suas ações, ou seja, o equilíbrio das ações ofensivas e defensivas, ele é predominante em qualquer jogo. E esse casamento técnica, força, velocidade, professor? Equilíbrio, né? Por isso que se fala em potência, que é força mais velocidade, equilíbrio, mas não adianta você correr. Eu costumo dizer, numa guerra, os índios nunca ganharam uma guerra. Por quê? Eles corriam. Eles só atacavam. E não tinham organização. Então você não tinha uma estratégia. Então a história não deixa mentir. Então você tem que ter uma estratégia. E sabemos que são vários seres humanos pensando de uma forma diferente. E você tem que equacionar essa situação. Por isso que eu entendo que na construção do modelo de jogo na equipe é muito mais complexo, muito mais amplo do que a gente pensa. E infelizmente no futebol, a gestão do futebol brasileiro, ele não demanda para o treinador tempo. Sim. Tempo. O tempo é o maior inimigo do treinador de futebol. Então o senhor concorda e gostaria que tivesse até na Série D do Campeonato Brasileiro, as determinações que tem na Série A e Série B, que só troca de treinadores 2 vezes durante a competição? Com certeza. Eu acho que a Lei 8.650 do treinador de futebol, ela tem que ser revista. Você vê, não querendo copiar o modelo, é outra realidade, mas você vê nos outros países na Europa, o treinador tem um ano e meio, tem as suas demissões que faz parte, como eu falei, futebol é feito de resultado, não de intenção, mas ele tem um plano de trabalho, ele procura passar um plano de trabalho. Como diz um amigo nosso, Sebastião Rocha, treinador de futebol, ele fala que todo treinador é interino, que é só aquele jogo, nós não sabemos o que vai acontecer no outro. Por isso que nós temos que pensar jogo a jogo. Então deixa eu perguntar uma coisa para o senhor rapidamente. A linguagem do futebol, conforme a gente falava agora há pouco, ela tem mudado muito, principalmente quando se fala da questão de organização tática dentro de campo e com linha baixa, marcação alta, marcação baixa, enfim, marca da intermediária, faz a primeira, enfim, toda a linguagem utilizada no futebol. Mas eu entrevistei um treinador do Nordeste e ele me dizia assim, tudo isso é para encher linguiça, né? Porque o futebol não mudou nada e não tem mudado nada. Como é que o senhor vê declarações como essa, professor? São terminologias. Quando eu fiz um curso no Japão, fiz um curso em Portugal e fiz o curso aqui no Brasil. A gente tem que tomar muito cuidado com a terminologia. O futebol ficou numa amplitude muito maior, um leque maior dentro do que você mesmo falou. Tomar decisão, cognitivo. Então,
Essas ramificações são terminologias e às vezes, mesmo nesses cursos, as pessoas confundem. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de você abordar isso para o jogador de futebol, porque ele tem que entender esse contexto. Então cabe a gente filtrar, né? Você, no prático é uma coisa, o teórico é outra, você tem que conjuminar toda a situação, fazer uma vitamina de abacate, se o jogador gosta de abacate, de morango, se ele gosta de morango, porque ele tem que ingerir esse líquido e transformar esse líquido em energia, que são as vitórias. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido. Forte abraço para o senhor, boa sorte. Obrigado. Parabéns para vocês. Tá aí, portanto, a palavra do professor Lorival Santos, aqui técnico do Unive, falando conosco